Existe um momento estranho na vida em que você começa a sentir interesse por coisas que sua antiga versão jamais procuraria. Novos temas, novos assuntos, novos caminhos, novas perguntas, como se alguma coisa dentro de você estivesse tentando apontar uma direção. Existe E o mais curioso é que isso normalmente acontece depois de um período de vazio, depois do desconforto, depois do esgotamento, depois da sensação de não pertencimento, como se a sua consciência começasse lentamente a procurar aquilo que pode alimentar o próximo ciclo. Você começa a sentir curiosidade por novos assuntos, começa a questionar, começa a procurar pessoas diferentes, ambientes diferentes e muitas vezes não consegue nem saber o motivo desta procura. Começa a despertar uma curiosidade, mas não porque você está perdido, mas porque sua consciência começou a perceber possibilidades que antes não conseguia enxergar. O problema é que muitas pessoas sentem esse chamado, sentem esse despertar, mas têm medo de seguir. E então começa o conflito interno. Porque uma parte sua sente vontade de explorar o novo, enquanto a outra parte sente medo de abandonar aquilo que sempre conheceu a vida toda. E esse medo é natural, porque o ego prefere permanecer em uma prisão conhecida. Ele não quer atravessar um caminho desconhecido. Só que existe algo importante. Aquilo que desperta profundamente a sua alma raramente aparece por acaso. Talvez estes novos interesses não sejam distrações. Talvez sejam sinais. Porque antes da vida mudar extremamente, ela muda aquilo que chama a sua atenção. É assim que novos ciclos começam. Primeiro, a consciência desperta, começa a se expandir, e aí então os caminhos começam a aparecer. O problema é que muitas pessoas ignoram este chamado. Ignoram este despertar, porque ainda estão presas a uma versão antiga de si mesmas. Talvez exista uma nova versão sua tentando nascer há muito tempo. E talvez o vazio, o desconforto, os cansaços, os transtornos dos últimos ciclos tenham servido apenas para abrir espaço
para que ela possa surgir. Porque algumas portas só aparecem quando finalmente paramos de olhar para trás. Mas existe um último sinal ainda, talvez o mais assustador de todos eles, que é quando o medo do vazio começa a aparecer, exatamente antes da grande mudança, da virada final. E no próximo episódio você vai entender por que o medo é muitas vezes a prova de que sua alma sabe que a travessia está chegando, que a decisão nesta encruzilhada apareceu. Se este episódio falou diretamente com você, talvez a sua consciência esteja tentando te levar para este caminho. Então, fique aqui comigo nesta encruzilhada. Gratidão imensa por assistir a mais este vídeo.